Então, a primeira conferência do dia será apresentada pela professora Isabel Desmé, professora associada no Departamento de Estudos dos Países de Língua Portuguesa da Universidade de Paris 8, Vincennes Saint-Denis. Desde 2016, é diretora desse departamento e coordenadora da equipe de investigação em linguística das línguas românicas. Trabalha no eixo de pesquisa Linguística Comparativa das Línguas Românicas, Teorias e Descrição, designado desde 2020, eixo 2, Dinâmicas, Inovação e Variação nas Línguas Românicas, do Laboratório de Estudos Românicos da Universidade de Paris 8. Ela dedica suas pesquisas à língua geral e às línguas de especialidade, em particular ao português e ao francês. É autora de praticamente uma centena de artigos, trabalhos, publicações em lexicologia, neologia, terminologia, sociolinguística, linguística de corpos, tradutologia, tradução, lexicografia, dicionarística. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite. Passo a palavra. Ora, boa tarde a todos. Eu é que agradeço o convite que me foi endereçado pelas organizadoras deste evento, pela professora Márcia Vieira e pela professora Vanessa Meireles. E é com muito gosto que estou aqui entre vós para falar um bocadinho do meu âmbito de trabalho, das pesquisas realizadas em Paris 8 e em particular de um dos meus interesses atuais relativamente ao mundo das dinâmicas, das inovações e das variações do português e das outras línguas românicas. Então eu vou pôr aqui vou usar um anglicismo. Vou começar aqui por um pequeno sommaire, por uma pequena apresentação, que parece longa, mas vão ver que não será assim tão longa como isso. Em todo o caso, quanto tempo é que eu tenho? Tenho 30 a 40 minutos. Muito obrigada, então, penso que estará tudo nos tempos. Propuseram-me também que a comunicação fosse feita em português, que é um grande prazer também, uma vez que, pela força das circunstâncias, são mais as vezes que comunico em francês do que em português e portanto, preparei uma base em francês e toda a base da apresentação será em francês, mas falarei em português e com muito gosto. Irei estruturar então esta minha apresentação em dois tempos. Um primeiro tempo em que vou falar um bocadinho do âmbito teórico geral, no qual eu concebo, portanto, a variação nas línguas, e então, num segundo tempo, falarei de um interesse muito atual, muito recente, e de um projeto que está realmente a começar, dentro de muitos projetos que são evidentemente desenvolvidos pelos doutorandos, pelos pós-doutorandos. Eu resolvi na realidade apresentar um interesse meu e só meu, porque apesar do muito trabalho que representa a direção de investigação e os interesses dos outros, continuo também ainda a meter sempre o nariz nos corpora e a fazer trabalho de pesquisa muito pessoal.
paralelamente à direção de investigação, que no fundo é o trabalho dos outros, não é o meu, só oriento. Então agora vou falar do meu. Assim, ainda consigo. É um pouco assim. Bom, ora, muito bem. Quanto então ao âmbito teórico dos nossos trabalhos, importa situar efetivamente aquilo que fazemos num quadro teórico geral e, na realidade, o trabalho que desenvolvo há 32, 33 anos, situa-se no cruzamento da linguística descritiva aplicada às línguas de especialidade e à linguística de corpora, sob o prisma de uma abordagem sociolinguística contemporânea, que revisita sem cessar a herança dos fundadores da sociolinguística moderna, nomeadamente os grandes princípios teóricos subjacentes à teoria da mudança e da variação nas línguas, também nas vertentes mais contemporâneas. Princípios teóricos estes apoiados pelas metodologias quantitativas e qualitativas, aplicadas essencialmente a textos escritos. Portanto, sempre trabalhei com o texto escrito, embora o texto oral seja um lugar de observação empírica. Fecho um bocadinho este parênteses. Mas em termos de pesquisa e de metodologia de pesquisa, efetivamente trabalho, portanto, há muitos anos com o texto escrito. E partindo do princípio que estes constituem o sustentáculo dos diferentes tipos de discurso. Ora, só para fazer uma pequena síntese, na realidade da herança laboviana e seus seguidores até hoje, mesmo com os diferentes ramos que seguiram e as tendências, retemos em particular a fundação da sociolinguística moderna, particularmente na sua dimensão quantitativa, a redefinição e a descrição da variação linguística, que toma várias orientações nos dias de hoje, a paternidade, evidentemente, da linguística variacionista, que estuda a linguagem considerando-a como objeto de uma variabilidade inerente ordenada na sua heterogeneidade. Na realidade, a abordagem social da evolução da linguagem ao longo do tempo e a relação dinâmica entre variação e mudança, conduzindo hoje ao estudo das representações mentais e sociais da linguagem humana. Ainda a contribuição para a metodologia da análise de corpos em linguística, a explicação e a descrição das variações nos usos da língua, tanto na escala microsocial, isto é, ao nível do indivíduo e das relações interindividuais, como na escala macrosocial, isto é, ao nível de toda uma comunidade. A concepção da linguagem enquanto reflexo das relações sociais e enquanto marcador identitário, os diferentes tipos de variação, interna e externa, fatores internos e fatores externos da variação nas línguas. Claro, a distinção entre norma, variantes padrão e variantes não padrão, as distinções essenciais e fundamentais entre variabilidade, variedade, variação, variante e variável, a distinção entre indicadores, marcadores e estereótipos na análise variacionista, enfim, todo o arsenal teórico e metodológico desenvolvido seguidamente
por numerosos investigadores para estudar as dinâmicas das línguas nos seus empregos e usos, em função dos locutores, do tempo, do espaço, dos contextos linguísticos e extralinguísticos, das situações de comunicação, dos diferentes tipos de textos e de discursos. Nos nossos trabalhos ao longo dos últimos anos, e sobretudo a partir dos anos 2000, propomos redefinir variabilidade e variação nas terminologias e nas línguas de especialidade. E isto porquê? Porque, contrariamente à imagem estereotipada, segundo a qual as línguas de especialidade são profundamente fixas, normalizadas, e, portanto, até pouco ricas em termos de criação, de criatividade, a representação mental, enfim, extremamente conservadora, mas ainda muito divulgada, muito vivida pela comunidade linguística internacional. Ora, as línguas de especialidade são muito naturalmente dinâmicas, inovadoras, variáveis, provavelmente bem mais instáveis e changeable, e portanto sempre em permanente mudança, muito mais até do que a língua comum, muito mais até do que a língua geral. Isto começando logo pelo nível de análise lexical, uma vez que a alimentação das línguas está mais que provado que ela é feita sobretudo a partir dos domínios do conhecimento científico e técnico, que alimentam em cerca de 4.000 a 5.000 unidades lexicais novas por ano nas línguas ditas dos países em desenvolvimento, segundo as estatísticas lexicais. Portanto, é aí que haverá até mais inovação, mais mudança, mais variação e mais instabilidade. Portanto, de fixas e de normalizadas e de algo sem graça, como por vezes certos colegas que provêm que trabalham unicamente com o texto literário consideram, pois não é assim a realidade. E ri-se, mas é verdade. Enfim. As verdades têm que ser ditas, ou pelo menos as nossas verdades. Há várias verdades, não somos donos da verdade, mas pelo menos é o meu ponto de vista que vos dou aqui. Portanto, isto eu continuo. Então, a variação das terminologias, ela é diretamente tributária da variação textual e discursiva, e por isso nós vamos propor uma tipologia de discursos, de textos e de contextos de especialidade com a qual trabalho há muitos anos, que tenho vindo a engordar e, portanto, vou apresentar a última versão da minha tipologia, aquela que norteia, no fundo, as escolhas depois em termos de corpos. Enfim, a variação discursiva, textual e contextual pode nos conduzir a propor um modelo, por exemplo, da análise dos termos, em que estes são percebidos, concebidos, apreendidos como unidades lexicais especializadas, tendo sentidos, empregos e usos particulares. E é aí que entramos no tema de hoje e naquilo que eu propus, que é a microsintaxe do nome ou a microsintaxe nominal, que vai ser o foco de hoje. Analisados ou analisadas nos seus empregos especializados as terminologias
são apreendidas nas suas combinatórias frásticas, preferenciais ou obrigatórias, semifixas ou fixas, isto é, sob o prisma dos seus diferentes empregos colocativos, isto é, na interseção do léxico e da sintaxe, plano, então, de análise que designamos aqui como microsintaxe do nome, e quando falamos dos termos propriamente ditos, microsintaxe do termo. E portanto, vamos ver que um tal programa só há muito pouco tempo é preconizado pelos linguistas que se interessam pelas línguas de especialidade e muitas vezes de uma maneira muito parcial. E isto, claro, explica-se pela própria história dos estudos sobre as línguas de especialidade, em particular pela história dos estudos terminológicos, que muitas vezes não encontram a sua origem na linguística descritiva, mas na linguística normativa ou prescritiva, ou, portanto, nas comissões de terminologia, no caso de certos países que têm políticas profundamente orientadoras, como é o caso da França, e em que há uma dissensão entre, por um lado, a pesquisa em contexto universitário, em contexto académico, e por outro lado o trabalho realizado a nível da normalização por comitês, enfim, constituídos por a maior parte das vezes por especialistas das áreas. Ora, efetivamente os empregos das palavras especializadas dependem e variam em função dos tipos de textos e de discursos e, efetivamente, o estudo dos planos suprafrásticos, textual e discursivo, deve acompanhar qualquer estudo dos diferentes níveis de análise linguística, do morfemático ao enunciativo. Por outro lado, o tempo e o lugar de produção de um texto têm que fazer parte integrante de toda e qualquer análise linguística das línguas de especialidade. Sem essa análise também não chegamos a lado nenhum. Em suma, trata-se para mim, de uma pragmática integrada desde o início, quer dizer, desde o início em que nós entramos neste universo, e não de uma pragmática a posteriori acrescentada a uma análise seca e formal de discursos, de textos ou de enunciados, portanto, análise a seco que também não conduz a lado nenhum se não for rodeada, não de forma caótica, mas de forma sistemática, por no fundo, abordagens conexas. E só uma abordagem deste tipo, do meu ponto de vista, permite efetivamente atingir os diferentes tipos de variação inerentes às línguas de especialidade. Então, nas terminologias, nas línguas de especialidade, definimos a variabilidade como a capacidade de toda e qualquer língua natural de produzir variação, quando esta se atualiza em discurso. A variação, sob todas as suas formas e a todos os níveis ou planos de análise linguística, é, de certa maneira, a consequência direta da variabilidade inerente a toda e qualquer língua natural. Do nosso ponto de vista, e também segundo a nossa prática, os termos e as línguas de especialidade não escapam a este fenómeno natural como as unidades lexicais da língua comum, da língua geral, e a própria língua geral, que não pode escapar, não consegue, impossível escapar à variação. Caso contrário, não seria natural, seria artificial. O que aos olhos de um linguista pode parecer até uma evidência, nem sempre o é para toda a gente, e nem sempre o é por um lado, para os utilizadores das línguas. Por outro lado, para
certos especialistas e mesmo certos terminólogos e certos lexicólogos. E, enfim, para acrescentar um pouco mais ao âmbito teórico no qual eu trabalho, segundo, digamos, a teoria geral da terminologia tradicional, o termo é unicamente concebido como uma denominação, portanto, não variável, normalizado, está ligado a um domínio e a única perspectiva, quer dizer, e a perspectiva sincrónica é aquela que interessa essencialmente os estudos terminológicos. Ora, o peso desta tradição ainda se reflete em alguns trabalhos recentes, mas felizmente já se começa a ver a terminologia, as línguas de especialidade de outra maneira, e hoje em dia há um interesse que se torna central nos últimos tempos, eu diria entre 2017 e 2022, que é o estudo dos discursos de mediação. Aquilo que já Robert Galisson, nos anos 70, designava como os discursos de divulgação e os discursos de banalização. Portanto, em termos, por aí não há grande novidade, embora às vezes tenhamos este mau hábito de apresentarmos tudo como se fosse tudo novo, nos meios académicos, o que na realidade, quando voltamos a ver, as coisas funcionam en boucle, ou seja, de forma circular. O estudo da variação, então, nas terminologias e nas línguas de especialidade representa uma viragem radical, teórica e metodológica, e tem consequências diretas, evidentemente, na lexicografia, na tradução de especialidade, no ensino-aprendizagem das línguas, que são as aplicações mais diretas e que mais sofrem, para bem ou para mal, com os resultados, justamente, dos nossos trabalhos de pesquisa. Então, nós propomos uma abordagem das línguas de especialidade fundada essencialmente nos princípios da linguística descritiva, integrando a variação a vários níveis, e, por outro lado, a um modelo de tratamento das unidades terminológicas que privilegia o léxico em relação à gramática, em nome da prioridade e precisão dos conceitos. Isto é o modelo, digamos, padrão da terminologia. Eu oponho, e diria desde 1990, 1991, um modelo que comporta os níveis de análise típicos da linguística, o nível lexical, sintático, semântico e pragmático. E o nível pragmático começa pela tomada em consideração da variação discursiva, da variação textual, da variação contextual, que depois se vai manifestar ao nível frástico, semântico, lexical, morfológico e mesmo fonético. Portanto, sendo que a entrada é uma entrada macro, depois é evidente que temos que partir destes 3 macroníveis para entrarmos nos, digamos, microníveis da produção linguística. Eu, se calhar, vou mudar, faço aqui uma pausa, vou mudar a posição do microfone, porque eu tenho tendência a virar a cabeça para a esquerda, porque sou esquerdina, e agora já está a meu jeito. Melhor, acho que já se ouve melhor e que o microfone já apanha melhor a voz. Ora, controlando aqui o meu tempo, e também não vos quero massacrar com um longo discurso, começando pela variação discursiva. Portanto, temos aqui então os diferentes tipos de discurso de especialidade com os quais tenho trabalhado ao longo destes anos,
e a partir dos quais também fui constituindo esta tipologia com base nas tipologias existentes que à partida só distinguiam 3 níveis. Portanto, eu fui engordando, como eu digo, os meus quadros, o meu quadro teórico, à medida, enfim, que se avança com os anos e com os trabalhos. Então, podemos distinguir efetivamente o discurso científico especializado, é o caso de um manual especializado, de uma revista científica, isto para falar hoje em dia dos discursos de especialidade clássicos, porque depois temos dentro dos novos média. Portanto, eu aqui não incluí, digamos, o prolongamento desta classificação clássica dentro dos novos média, que alargam, mas não passam de um contínuo, apesar de tudo, porque é a tecnologia, no fundo, que está por baixo, que é o suporte. Cria transformações, mas não deixa de haver um contínuo. Portanto, temos então depois o discurso científico oficial, e aqui temos todos os textos oficiais, em francês texte de loi, mas não só de lei, quer dizer textos oficiais que emanam dos diferentes organismos científicos, técnicos, profissionais, os diferentes discursos científicos pedagógicos ou didáticos, que pode ser um manual, inclusive do ensino secundário, mas também e sobretudo manuais para estudantes do ensino superior. O discurso de semi-vulgarização científica ou divulgação científica, uma revista de especialidade, por exemplo, para um público de iniciados, ou seja, pessoas que já têm alguma noção, embora não sejam especialistas, mas que têm, e se interessam por alguma área, e os discursos de vulgarização científica, e aqui temos, por exemplo, os setores especializados na imprensa geral. E dentro da vulgarização nós ainda podemos distinguir a vulgarização num patamar mais especializado e depois a banalização total. E nessa gradação chegamos à banalização já no discurso comum, em que as fronteiras, no fundo, entre o discurso científico e o discurso comum são completamente esbatidas e se vão esbatendo, portanto, e no contínuo linguístico. Ora, eu não me vou alongar muito porque seria bastante pesado. Na realidade, trabalhámos a partir da minha tipologia textual. Esta tipologia textual, como vos digo, também foi sendo alimentada, tem como base os trabalhos da Escola Germânica portanto, sobre as línguas de especialidade dos anos 80, mas foi sendo também, digamos, a partir dos estudos de Hoffman, Heinemann, etc., mas foi sendo engordada também ao longo dos anos. Portanto, entre os anos 90 e 2000 foi sendo trabalhada. E aqui o que eu teria a assinalar de importante é uma proposta de tipologia textual em que distinguimos, no fundo, podemos distinguir vários níveis: o nível funcional, o nível situacional, o nível do conteúdo semântico e o nível formal gramatical. E é no nível formal gramatical que vamos ter então os aspectos lexicais e gramaticais, os recursos lexicais, microsintáticos e sintáticos.
enfim, deixo só um pouco assim, e esta é efetivamente a última versão, porque corrigi ainda alguma coisa e acrescentei em relação à última publicação em que a fiz figurar. Portanto, está um bocadinho mais perfeita, mas ainda vai ficar mais, ainda não está acabada. Daqui a uns anos ele estará acabado. Pronto, muito bem. E quanto à variação contextual, a minha abordagem aí é, digamos, mais clássica e, portanto, são estes os tipos de contexto de especialidade que proponho considerar e que me permitem, efetivamente, abordar, digamos, da melhor maneira possível, em todo o caso, a que considero a melhor maneira possível, pois este universo do português línguas de especialidade, do francês línguas de especialidade, mas que, sendo um quadro teórico, penso que seja, claro, extensível a outras línguas, não só românicas, trabalho com as línguas românicas, mas não só românicas, como outras línguas. Portanto, podemos distinguir então o contexto circunstancial, o situacional, o interacional e o pressuposicional. Portanto, nesta coluna temos uma abordagem absolutamente clássica à boa maneira da Armongo, e depois aqui na coluna da direita é que nós vamos engordando em função, enfim, mais uma vez, em função das nossas pesquisas. E pronto, penso que vos dei neste primeiro tempo então uma visão do quadro teórico, e agora vou a um assunto que me interessa bastante nestes últimos tempos, relacionado com o português e em particular com o português europeu. Ora, acontece que nas pesquisas mais recentes, em particular sobre os discursos de mediação, como se diz agora, eu já dizia discursos de divulgação e vulgarização e banalização há muitos anos, em particular no domínio das ciências da saúde e no português europeu e no francês hexagonal. Então, seguindo a nossa tipologia dos discursos de especialidade que vos apresentei anteriormente, nós interessamos-nos então pelos discursos de semi-vulgarização, vulgarização e nomeadamente em contraste com os discursos científicos oficiais e didáticos, isto é, de especialista para especialista ou de especialista para iniciado. E, seguindo ainda a nossa tipologia pluriníveis de textos de especialidade, que foi o quadro número 2 que vos apresentei precedentemente, podemos situar as nossas pesquisas no plano da comunicação interna e externa às disciplinas, tomando em consideração 3 tipos de relações entre interlocutores: especialista-especialista, especialista iniciado e especialista grande público. Quanto aos parâmetros espaciotemporais que dedicamos, quer dizer, dedico, aqui vou falar eu, a um corpus muito recente, com menos de 5 anos, que é constituído de comunicações escritas distanciais, visando um público largo. E, por fim, em relação à tipologia de contextos, e remeto para o quadro 3, em primeira instância, dedicamos a análise dos contextos linguísticos imediatos aos termos, isto é, ao leque de concorrentes ou colocações em que o termo é o colocador e os concorrentes, os colocativos, que podem ser encontrados, repertoriados e contabilizados nos corpora escritos, isto através, evidentemente, do instrumento informático que utilizamos, do ou dos. Portanto, concordancier, ou seja, em francês, em português, hipertextos, e programas também de lexicometria e de textometria, como é o caso do grande clássico
Hiperbase, com o qual trabalho há muitos anos, desde que ele foi concebido na Universidade, no CNRS, pela Universidade de Nice, pelo professor Carlos Maciel, para a versão portuguesa, e, portanto, que tem vindo sempre a ser aperfeiçoado e continua a ser um belo instrumento de trabalho, em todo o caso, para a língua portuguesa. E se o nosso ponto de partida é o estudo das dinâmicas, da variação e da inovação nos vocabulários especializados, nos discursos de mediação, então, pela força da natureza do corpus, somos conduzidas também a nos interessar pelos vocabulários gerais de orientação científica, a que chamo VOS, e, muito naturalmente, aos vocabulários interessados pelos vocabulários gerais de uso científico, a que chamo os VGUS. Desculpem estas siglas, mas elas dão-me bem jeito para categorizar, então, e etiquetar os corpora quando se trata de tratamento semiautomático. Quando estes últimos, portanto, estes vocabulários VOS e VGUS são analisados nas suas construções frásticas, nós vamos cair forçosamente no nível, então, daquilo que se chama microsintaxe do nome ou nominal, isto é, nas combinatórias mais usuais ou então preferidas ou pelos utilizadores. Quando analisamos estes níveis, caímos, desculpem o uso abusivo do verbo cair, mas é mesmo assim, caímos, então deparamos-nos com colocações completamente surpreendentes destes vocabulários, nomeadamente quando estamos face a variações recentes, muito recentes, e que merecem bem a nossa atenção. E o mais engraçado é que parto do discurso científico, dou a volta e vou acabar por cair no discurso comum. Reparem bem o percurso, o tal contínuo de que vos falava há pouco. Então, tal é o caso de colocações surpreendentes e muito recentes no português contemporâneo, que evidentemente europeu, que evidentemente me interpelam e tento não fazer julgamentos, tento ser o mais laboviana possível. Aliás, como viram, comecei por Labov. Bom, mas hoje em dia temos colocações como fazer uma questão, em vez de colocar uma questão, pôr uma pergunta, em vez de fazer uma pergunta, fazer uma decisão, em vez de tomar uma decisão, fazer uma hipótese, formular uma hipótese, fazer um pensamento, em vez de ter um pensamento, fazer uma relação, em vez de estabelecer uma relação. Agora vamos ver em que contexto é que isto... Ora, estas colocações surpreendentes, elas foram identificadas de forma muito empírica, primeiro, no discurso oral de uma dada comunidade científica. Científica, não estou a falar do locutor comum. Estou a falar de profissionais e investigadores, e neste caso específico, em medicina da reeducação. Medicina medicina de reabilitação, em português, reeducação em francês. E nas ciências da saúde em Portugal, e isto nos últimos 5 anos. Portanto, estamos a falar de uma comunidade científica. Portanto, não estamos a falar do locutor comum. É claro que algumas também foram levantadas a partir portanto, de discursos orais nos média,
em particular na televisão, na rádio, enfim, na net, que vai buscar tudo à rádio e à televisão. Bom, portanto, é isto. Então, estas colocações absolutamente surpreendentes, elas oralmente, não é? Portanto, levaram-me aqui, levaram-me a ir à procura, primeiro ouvi, e levaram-me a ir à procura de pistas escritas destas colocações, primeiro nos discursos científicos primários, oficiais e didáticos, e depois nos escritos e de mediação. Ora, para o corpus primário, constituía um pequeno corpus, enfim, ainda bastante grande, constituído por monografias ou teses de mestrado de profissionais, então, nesta área, porque foi aqui que eu comecei por ouvir, e depois para o corpus secundário, então, um corpus de imprensa destinado ao grande público. Ora, entra aqui, então, alguns passos da metodologia, portanto, da observação empírica, então, à pesquisa sistemática. As interrogações foram feitas, então, aos dois corpos, a partir dos colocadores nominais, questão, pergunta, decisão, pensamento, hipótese, relação, dos colocadores verbais, fazer, pôr, que correspondem a usos inusitados das combinatórias em questão, portanto, a usos, digamos, desviantes, e colocativos verbais, colocar, tomar, formular, ter, estabelecer, correspondendo então à norma padrão nas combinatórias consideradas. Por enquanto, não vou avançar com os dados, com os resultados estatísticos, porque na realidade a pesquisa está em curso. Penso que ainda é muito cedo para apresentar resultados estatísticos descritivos e analíticos verdadeiramente concluentes, mas uma coisa é possível já constatar, que são os empregos frequentes, eu diria mesmo frequentíssimos, e, digamos, efetivamente desviantes do verbo fazer, e depois, claro, a consequência disso, uma redução drástica dos verbos colocativos por, ter, colocar, formular, tomar, estabelecer. Portanto, não faço julgamento nenhum em termos de empobrecimento, embora possamos já começar a... Enfim, é algo que surge, mas o que é que está a acontecer? Tudo é reduzido a fazer. O que é que acontece? Fazer, é claro que é um verbo comum, passe partout, mas, atenção, há combinatórias em que funciona perfeitamente e que corresponde digamos, à norma padrão, mas há combinatórias em que realmente é surpreendente. É o caso, 5 minutos, estou quase a terminar, é o caso, por exemplo, desculpem, eu queria, é o caso, ora, desculpem, onde é? Não, é no outro. É o caso aqui, por exemplo, fazer um pensamento, que é, de todos, talvez, seja aquele que mais chama a atenção, não é? Mas, quando comparamos com a norma, enfim, com a norma, com o padrão, realmente, pôr uma pergunta, embora se ouça hoje em dia, em Portugal, em todos os meios. Agora está completamente, começou devagarinho e agora fazer uma questão, hoje em dia, a todos os níveis.
Portanto, estes fenómenos, eles são comuns, eles são comuns, mas há que trabalhá-los, há que ver o que é que está a acontecer, enquanto, mais que não seja, para a descrição e a compreensão da língua. Depois, então, as próximas etapas, e estou mesmo na conclusão. As próximas etapas serão a comparação entre corpos primários e corpos secundários, primeiro no português europeu, depois talvez o alargamento da metodologia, passando da análise de corpos aos testes de percepção e aos testes de produção, aplicados a especialistas e aplicados a grande público. O alargamento da investigação a outras variedades do português. Gostaria de saber o que é que está a acontecer no português do Brasil. Isto abre mais um parênteses, de facto há uma publicação recente do professor Faraco, não é? Faraco, sim, que realmente muito recente, que é uma delícia, também com desvios do português do Brasil atuais, que eu realmente aconselho a toda a gente. Eu tenho a referência, agora é que em mente não me vai, até tenho digitalizado. A publicação não é muito volumosa, mas é de facto uma delícia, e portanto isso leva-me a comparar o português de Portugal e o português do Brasil, o que é que está a acontecer nos dois lados do Atlântico, pode ser efetivamente. Claro, o alargamento à língua francesa e foco no verbo faire, porque efetivamente também se pode constatar de forma empírica que o verbo faire é um verbo passe-partout e, portanto, é um verbo suporte em certas construções, noutras não é, tal como fazer em português. Em certas construções é verbo suporte, noutras não é verbo suporte. Portanto, há também que analisar com uma lupa e da maneira mais fina possível as construções do seu ponto de vista interno, porque uma construção em que ele é verbo suporte, ok, não coloca qualquer problema, mas uma construção inusitada e uma combinatória surpreendente, aí já é outra história. O que nós podemos dizer é isto por enquanto. Por isso não apresento números, porque efetivamente as quantificações servem para provar muitas vezes aquilo que não se consegue provar, mas aqui já se consegue provar. As quantificações só virão dar uma ajudinha. O que é certo é assim, termino com duas questões. Tratar-se-á de fenómenos efêmeros, certas construções, como pôr uma pergunta, ou uma real tendência, e algumas delas poderão efetivamente vir a instalar-se na língua. E depois, trabalhando também hoje, e já há alguns anos, com as imagens do ponto de vista das representações, mas que representação da língua emana nestes usos não padrão, destes usos pouco comuns, mas que começam a tornar-se efetivamente comuns, em todo o caso no português europeu. E aqui ficam então algumas referências bibliográficas. Muito obrigada pela vossa atenção e fico ao vosso dispor para toda e qualquer pergunta. Muito obrigada.